Pastor Antônio. A paz do Senhor para a igreja. Irmão, eu não sou pregador como o pastor Fábio e como os outros que aqui estão. Eu estava ali fora conversando com o irmão e estava falando que Deus não me tirou para pregar. Deus me tirou para apacentar. Há uma diferença. Há uma diferença de um pregador e há uma diferença de um apacentador. E eu vou mostrar essa diferença na Bíblia para vocês. A Bíblia vai dizer ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 29, versículo 29, 30 e 31, que vai dizer assim: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-se desse carro e apanha-o. E correndo, o Filipe ouviu lendo o profeta Isaías. Perguntou: compreende? E o que vês? E o que lendo? Irmão, essa palavra alguns de vocês já conhecem. Essa palavra quando eu fui para São João de Meriti, eu congregava em Madureira, no quilômetro 32. E na época antes eu estava em Rocha Miranda. Em Rocha Miranda eu estava saindo de uma Santa Ceia nesse horário, pastor Epitácio. E quando eu estou saindo da Santa Ceia, que eu vou botar a chave para abrir o meu carro, Deus ele vai e fala dessa forma comigo: vai na Maria. Maria era minha irmã, que aceitou Jesus. Deus me tirou de onde eu estava, me colocou onde eu estou hoje como pastor da casa do Senhor. E ali naquela casa de recuperação, que o Epitácio era o superintendente da casa, eu fiquei 13 dias e ali Deus fez uma obra na minha vida para ganhar minha família. E aí eu tomei a posse do centurião. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até então eu não conhecia esse texto, nem conhecia essa palavra, não sabia como aplicá-la. Mas Deus fez com que eu viesse entender que Ele não estava me tirando de onde eu estava, fora da presença dEle, me colocando na presença dEle para que eu viesse ficar parado. Não, irmão. Deus estava fazendo uma grande obra, assim como fez com Neemias. Neemias sai da sua oração e vai diante de uma obra grandiosa. E Neemias fala para o povo: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. E eu continuei trabalhando. E aí eu ganho meus irmãos para Jesus. Botei um ponto de pregação dentro da favela do Acari, do lado da minha casa. Meu irmão falava assim para mim, falava assim: a paz do Senhor, meu irmão cheio de cocaína no nariz. E eu orando ali pela vida do meu irmão, porque meu irmão era o meu companheiro quando eu estava no mundo. E eu falei: Senhor, o Senhor me tirou de onde eu estava e me colocou onde eu estou para me tirar meu irmão também. E assim fora feito. E eu ganhei meu irmão Bira para Jesus. Hoje é diácono da Assembleia de Deus lá em Sepetiba. E aí faltava ganhar o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, pagodeiro. Um camarada que depois de velho passou a usar droga. E aí Deus fala para mim assim: você precisa trazer o Jorge para perto de tu. Eu fui lá e ganhei meu irmão Jorge para Jesus. E hoje meu irmão Jorge é presbítero na Assembleia de Deus lá em Belfor Roxo. E aí faltava alguém mais pesado para me ganhar. Aí não era a luta da carne, era a luta do Espírito. Porque a minha irmã era mãe de santo, irmão, e muito conhecida em São João de Meriti. E eu chegava na casa da minha irmã falava assim para mim: não vem falar de igreja aqui comigo não. Se você falar de igreja aqui comigo, eu boto você para fora da minha casa. E eu não entendia por que ela batia de frente comigo, mas não era ela, era o que estava nela. Pegaram aí, irmão? Às vezes a gente quer pregar para alguém da nossa família e às vezes a gente não sabe como falar. E às vezes é momento de você calar. E Deus fala comigo assim: Antônio, você vai fazer o seguinte: você não vai falar mais nada, só ora. Falado aqui dentro de oração. E quando nós oramos, nós alcançamos o objetivo. Quando nós paramos de orar, o objetivo ele se distancia da gente. E eu continuei orando pela minha irmã. E um belo dia eu estou saindo da Santa Ceia no mesmo horário que nós estamos aqui hoje, lá em Rocha Miranda. Quando eu meto a chave no meu carro, Deus fala comigo o seguinte: Antônio, vai na casa da Maria. E eu não entendi, porque eu pensei que às vezes Deus fala com a gente pensa que a gente está meio, a gente não entende o mistério de Deus. Mas quando você está em espírito e é em verdade, irmão, presta bem atenção, espírito e em verdade. Porque muita gente pensa que está no espírito e às vezes ele está vivendo numa mentira.
Mas quando você está em espírito e em verdade, você entende aquilo que Deus quer com você. E assim Deus fez comigo. O que Deus faz? Deus fala, vai na Maria. E aí, quando eu estou ligando meu carro, que eu paro no sinal, eu estava em direção a São João de Meriti, eu moro em Rocha. Deus mudou o meu trajeto. E aí eu falei, Senhor, já entendi o mistério. E subi. Fui lá na minha irmã. Quando eu chego na porta da minha irmã, quando eu boto o pé na porta dela, ela fala assim, Antônio, por que é que as pessoas falam para mim que se eu morrer eu vou para o inferno? Aí eu olhei para cima e falei assim, obrigado, Senhor. Eu entendi o que o Senhor mandou fazer aqui. Falei, senta aí, Maria. E abri a Bíblia, fiquei 3 horas lendo a Bíblia com ela, mostrando a pergunta que ela me fez, mostrando na Bíblia, que não era eu que estava falando para ela, era o próprio Deus que estava me usando como canal para tirar ela da onde ela estava. E assim fora feito, irmão, uma coisa linda. Minha irmã falou assim, eu peguei meu sobrinho, que hoje é meu diácono e meu segundo na minha igreja. Falei, Robson, eu preciso de um lugar para me fazer um trabalho de oração aqui, nesse morro. E eu saía da minha casa e ia para o morro, na garagem do meu sobrinho. Minha irmã chega para mim e fala assim, irmão, Antônio, sabe por que eu não aceito Jesus? Eu falei, por causa de quem, Maria? Ela falou, eu não aceito Jesus porque vocês vão embora e vão me deixar aqui, eu vou ficar maluca. Eu falei assim, mesmo se todo mundo for embora, que está aqui comigo, esses pastores todos que estão comigo aqui, for embora, eu não vou te abandonar. O que aconteceu, irmão? Por que eu li aquele texto? Porque às vezes, irmão, você precisa ir. Você fala assim, meu irmão não vai para a igreja, mas às vezes não é ele que não vai, é você que não vai até ele. E às vezes é necessário você ir até ele para que ele possa vir. E assim eu fiz igual aqui ele. O que Filipe estava fazendo? Filipe estava numa missão, irmão. Sinais e prodígios acontecendo dentro daquele trabalho que ele estava fazendo. Mas o Espírito estava sobre a vida dele, fala no ouvido dele. Ele sai daquele lugar e vai de encontro a uma pessoa que precisava aceitar Jesus. A pessoa até lia. A pessoa despertava a curiosidade de saber quem era Jesus. Mas não sabia quem era Jesus. Sabe por causa de quê, irmão? Porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não entende o Deus que a gente serve. Às vezes a gente faz igual ali no Salmo de número 13. Senhor, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Senhor, até quando esconderás o teu rosto de mim? Às vezes, irmão, Deus está pertinho de você e a tua aflição é tremenda, que você não ouve Deus falar. E aí você questiona. Você faz a pergunta a Deus, mas você não dá tempo de Deus te responder a pergunta que você fez e você mesmo se dá a resposta. Aí o que Deus vai e faz? Me leva até a Maria. E eu falei assim, Maria, se você aceitar Jesus, eu vou ficar aqui. O que aconteceu, irmão? Maria vai e aceita Jesus. Uma semana depois, ela começa a fazer o discipulado para se batizar. Tudo na correria, irmão. A casa dela era cheia de alguidar, cheia de coisas. Cheguei na casa dela, não tinha mais nada. A parede da minha irmã era preta, a parede da minha irmã estava branca. Ela mandou pintar tudo de branco. E ali, aceita Jesus. Minha irmã vai, aceita Jesus, faz o discipulado para se batizar. E aí, irmão, coisa mais linda que acontece na minha vida. Nunca aconteceu isso, mas aconteceu. Pastor, na época era o pastor pastor João Matos, lá da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Realengo, chega para mim e fala assim, Antônio, quem são essas pessoas? Minhas famílias todas, irmão. Eu falei, são todos meus sobrinhos, primo, da minha irmã. Quem é a Maria? Falei, aquela ali, Maria. Aí ele falou, Falei, não, no dia do batismo. Ele falou assim, tu já batizou alguém? Eu falei, não, pastor, nunca batizei ninguém. Ele falou, então você vai batizar os seus. Irmão, quando eu desço minha irmã no tanque, que eu levanto, eu começo a chorar, irmão, porque era que eu precisava. E sabe o que aconteceu? A minha irmã fez com que a família dela toda, que estava caminhando para um outro lado, viesse junto com ela. E hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Está minha filha, está meu genro, está meu neto, está todo mundo aí. A membresia da minha igreja é tudo minha família. Deus tirou um camarada que estava no tráfico para salvar a família toda. Eu sou oriundo de uma casa de recuperação e com muita honra, meu pastor que me criou ali, pastor Epitácio e pastor Jorge Borges Dias. E eu era meio perturbado. Às vezes falava uma coisa comigo, eu estava ruim de entender, mas eu entendi, irmão.
Dar glória a Deus, eu nem sabia o que era glória a Deus. Os irmãos davam glória a Deus ali, eu dava glória a Deus aqui, mas eu não sabia por que eles estavam dando glória a Deus. Mas Deus sabia por que eu estava dando glória a Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.